Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre administração pública. Exatamente, administração pública dentro da Constituição da República, artigo 37. Vamos ver o que a gente preparou na aula número 14, administração pública, disposições gerais. Na verdade, a gente vai trabalhar do artigo 37 ao artigo 38 na aula de hoje. Belezinha? Sussa, tranquilos? O que a gente tem para a aula de hoje? Conceitos de administração, princípios, regime jurídico, estrutura, carreira, concursos, previdência, remuneração. São duas aulas que a gente mata esse assunto. São extensos, o ponto é muito extenso, mas a gente vai liquidar isso com absoluta tranquilidade, pensando na tua preparação para concurso público. Vamos lá? Então, olha só. Administração pública, a gente vai falar das disposições gerais aplicadas à administração pública e agora a gente começa pelo artigo 37 da Constituição Federal de 1988, especificamente pelo caput. E olha o que o texto fala. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, e a gente vai ver depois o que vem. Primeiro ponto importante que a gente tem que observar aqui é o seguinte: quando a Constituição fala a administração pública direta e indireta, eu tenho que entender que existem duas figuras administrativas aí. Sim, a da administração direta e da administração indireta. Eu preciso saber quem é a administração direta e quem é a administração indireta. A aula de hoje parte dela tem esse propósito, identificar para você quem é administração direta e quem é indireta. E observe, a administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios sujeitam-se a todos esses princípios aqui: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 princípios constitucionais, muito conhecidos como LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles são aplicados a toda a estrutura da administração pública, seja ela direta, seja ela indireta, seja ela da União, dos estados, do município ou lá do DF. Um abraço para a gurizada lá de Brasília que estuda muito, né? Conceito de administração pública, a gente tem um conceito formal e um conceito material, isso é importante a gente saber. Olha só, Cabeça trouxe para você aqui já mastigadinho o que tem de melhor na doutrina de direito constitucional e de direito administrativo sobre o conceito de administração pública. Olha lá, conceito de administração pública material. Observa a natureza e o regime jurídico da atividade executada. Olha que interessante isso. Observa a natureza e o regime jurídico da atividade executada. Aqui a preocupação é com a seguinte questão: o que a administração faz? Eu identifico a atividade e, por conta disso, eu a chamo de administração pública. Então, é aí que a gente acaba entendendo, muitas vezes, que algumas instituições privadas, algumas pessoas jurídicas de direito privado, são consideradas e chamadas administração pública. Por quê? Porque eu estou observando o que ela faz, o serviço que ela desempenha. E serviços públicos, nós bem sabemos que podem ser executados por particulares e pela própria administração pública. Então, olha só, exemplos de atividades administrativas: serviço público, polícia administrativa, fomento, incentivo à iniciativa privada, intervenção na propriedade privada, tudo isso são atividades administrativas. Eu estou aqui preocupado com o que faz. Esse é o ponto. O que aquela pessoa jurídica faz? Se eu adotar o conceito material, eu identifico o serviço, eu identifico o que ela faz e a chamo de administração pública. Vamos entender agora o conceito formal ou subjetivo, que isso vai gerar um contraste entre um conceito e outro e vai ajudar a fixar melhor o teu entendimento. Belezinha? Sussa, tranquilos? Aqui comigo, ó. Formal ou subjetivo? Não há relevância para a atividade.
nem para a natureza jurídica, classificada por lei como administração pública. Este aqui, o conceito formal ou subjetivo, é o adotado no Brasil. É o adotado no Brasil. E isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Porque em provas de concurso público nós temos que entender que apesar de existirem dois conceitos muito difundidos, muito trabalhados, no Brasil optou-se por adotar um conceito legal, um conceito formal. É administração pública aquilo que a lei diz que é administração pública, né? Considera o órgão e não a atividade, administração direta e indireta. Olha só, nesse... Opa, não é isso que eu quero, é esse aqui, ó. Nesse esqueminha aqui, que eu já fiz assim de propósito, para você poder memorizar e facilitar a sua visualização, você vai escrever o seguinte, pega seu material aí de apoio e escreve nele, tá? Administração pública pode ser indireta e pode ser direta, tudo bem? Essa administração pública a gente já sabe que a indireta pode ser da União, pode ser do DF, municípios e estados. A mesma coisa aqui, União, DF, municípios e estados, ok? Beleza? Sussa? Ela pode ser, portanto, federal, estadual, municipal ou distrital. Quando eu falo em administração indireta, a gente vai entender ou vai estudar que nós estamos falando de empresa pública, sociedade de economia mista, de autarquias, de fundações, né, de agências reguladoras e por aí vai. E quando a gente fala de administração pública direta, eu estou falando de órgãos públicos como a União, os estados, o DF e os municípios, além dos seus ministérios, secretarias e por aí vai. A lista é enorme, é muito grande. Essa expressão administração pública a gente pode observar no seu conceito material, e aí eu vou levar em conta o que faz, né? O que faz, ou no seu conceito formal. Quem é? Quem é? O que faz e quem é? Como assim, cabeça? Eu não consegui pegar essa ideia. Isso aqui é para facilitar a sua vida. Tá? É para facilitar a sua vida. Quando eu pensar o que faz, o que aquela pessoa jurídica faz? Ah, aquela pessoa jurídica é responsável pela execução do transporte coletivo entre Águas Lindas e o Distrito Federal, Águas Lindas e Brasília, né? Que é uma região ali do entorno do Distrito Federal. Então o que eu tenho ali? Uma pessoa jurídica executando um serviço de transporte coletivo. Se eu adotar o conceito material, aquela pessoa jurídica ela pode ser chamada de administração pública. Por quê? Porque o serviço de transporte coletivo tem natureza constitucional de serviço público. Aquela atividade de conduzir passageiros de um local para o outro é uma atividade de serviço público. Então eu estou olhando para o que faz, estou olhando para o serviço. Se você pensar na telefonia celular, por exemplo, né? Telefonia celular, você tem um telefone celular, está falando, esse serviço de telefonia celular é um serviço público. Aí você olha para a Vivo e fala, bom, se o serviço é público e é executado pela Vivo, a Vivo é a administração pública. Por quê? Porque eu estou dando importância para o serviço e não para a pessoa. Diferentemente do conceito formal ou legal, que me interessa, na verdade, quem desempenha o serviço e não o que é desempenhado, o que é executado. Quando eu tenho essa preocupação, eu estou pensando justamente na pessoa. E a lei diz quem é. A lei diz para nós, a Constituição diz para nós que existe administração direta composta de órgãos públicos sem personalidade jurídica.
E a administração indireta composta dessas pessoas jurídicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, fundações, e por aí vai, e por aí vai. Então, isso é muito legal a gente entender e saber. Dois conceitos bem basicões que você vai ver tanto em constitucional como em administrativo. Olha só, quando eu falo em administração direta, eu estou falando em município, estou falando na União, estou falando em estados e DF. Cada uma dessas figuras aqui, e aí eu já vou esclarecer uma dúvida de alguns alunos meus, olha só, a União, ela é o que a gente chama de ente político. Não só a União, estados, DF, municípios são entes políticos, tá? Onde é que eu acho isso? Artigo 1º da Constituição Federal de 1988, artigo 18 da Constituição Federal de 1988. Eu tenho lá, nesses dois dispositivos, a identificação de estados, União, municípios e DF como entidades políticas. Por que entidades políticas? Porque eles formam a federação, a sua organização e a sua administração. Além de serem entes políticos, são pessoas jurídicas de direito público interno. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor, professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro, e se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Eu espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.